capítulo 15 é um capítulo substancialmente onde Deus está trazendo para nós a ideia de como nós precisamos cuidar da nossa proximidade com Deus, como nós precisamos entender que Deus é o maior interessado que você seja encontrado por Ele. Sabe, aqui tem parábolas incríveis, e dentre elas tem a parábola do filho pródigo. Nós já pregamos muito sobre isso. Tem a parábola também da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu, e aquele pastor foi atrás da ovelha perdida até se encontrar. O filho pródigo eram 2 filhos, e um se perdeu, e o pastor, o pai, não foi atrás dele, porque ele era rebelde. Pródigo é diferente, ele não foi. Mas ao mesmo tempo que ele não foi, o pai estava sempre esperando que ele voltasse. O pai estava sempre à porta da casa, dizendo: o dia que ele voltar, ele vai ser bem recebido. O dia que ele vier para a minha casa, o dia que ele estiver na casa do pai, a casa do pai tem tantas moradas, a casa do pai tem tanto foco na restauração, a casa do pai é o lugar dos filhos, amém? E ele fica esperando o filho voltar, e aquele filho, ele se deu tão mal na vida sem o pai, como alguém na vida comum vai se dar tão mal sem Deus na vida. Se não der tão mal aqui, vai dar mal na eternidade. Por isso nós precisamos do Senhor também. Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso restaurador. E aqui em Lucas 15 tem essas parábolas, mas além dessas, tem a parábola da dracma perdida. É interessante que enquanto eram 2 filhos e um se perdeu, enquanto eram 100 ovelhas e uma se perdeu, eram 10 dracmas e uma foi perdida. Jesus está utilizando essas ilustrações aqui de coisas naturais, mas é para que a gente faça uma reflexão no que é espiritual. Jesus não estava falando de coisas naturais, Ele não estava falando de uma ovelhinha literalmente, Ele não estava falando de uma moeda literalmente. Essas parábolas aqui, que no caso são inclusive 4 parábolas, né? Essas parábolas aqui, dessas perdas temporárias, dessas 3 aqui que eu citei, aliás, elas são parábolas que representam algo no natural para a sua vida e a minha vida no espiritual. E a palavra de Deus diz que eram 10 dracmas, desculpa. O que é uma dracma? Dracma era uma moeda de valor, de muito valor. Talvez nos dias de hoje, alguns dizem que poderia ser uma moeda como se fosse até de R$1.000 ou de R$100. Sabe, e a dracma, ela foi perdida dentro da própria casa. Acompanhem comigo Lucas, capítulo 15, vamos lá? Lucas, capítulo 15. Versículo 8, Lucas, capítulo 15, versículo 8. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, não varre a sua casa, e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, vai reunir suas amigas, suas vizinhas, e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a moeda perdida, ou a minha moeda perdida. Amém? Essa é a escritura. Sabe de uma coisa? Uma grande perda, na verdade, pode começar, uma grande perda, normalmente pode começar com pequenas perdas que vão aumentando. É o casal que um dia o marido dormiu no sofá porque brigou com a esposa. E isso acontecia uma vez por mês. Mas agora ele já mora no quarto do fundo da casa. Sabe, é o filho que você não pôs limite no celular, e na adolescência agora, ele fica no celular à livre escolha. É assim que acontece. É o pai e a mãe que deixou o filho fazer uma coisa perigosa um dia, e agora ele vive no perigo. Sabe, essas coisas acontecem muitas vezes devagar. É devagar que a gente perde as coisas grandes. Sabe, é o orçamento estourado num mês, e que a gente não cuida no outro mês, e que daqui 2 anos a gente está endividado. Tem muita gente que tem cara boa, roupa boa, carro bom, mas tem muitas dívidas. Sim ou não? Sabe, é assim que se perde. É assim que se perde a nossa prática da congregação.
O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não deixem de congregar. E não é só sobre um conselho bíblico, é sobre uma espécie de um mandamento neotestamentário, porque o congregar é base da nossa fé, é base do nosso crescimento em Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo, não deixe de congregar, principalmente nos últimos dias, que a coisa vai se tornar mais difícil, parece que a vida está mais corrida. Os especialistas na área de comportamento humano estão dizendo que o mundo é outro depois da pandemia. E depois da pandemia as pessoas têm menos tempo, a gente não explica o porquê, não sabe explicar o porquê. É um negócio interessante. Eles tentam explicar, mas não conseguem. As pessoas então acabam não valorizando tanto aquilo que deveriam valorizar de acordo com a palavra de Deus. E é assim que se perde. A pessoa falta um domingo à toa, de repente o mês que vem ela um dia acorda, está frio, ela fala, hoje eu não vou na igreja. Aí o outro dia ela chega em casa e fala, se eu for na igreja vou ter que correr muito, melhor não correr. E aí começa a menosprezar um princípio do congregar. E sem perceber, sua fé vai esfriando. Então ela falta na célula um dia sem motivo, depois falta 2 vezes sem motivo. E sem querer, em algum momento, ela se torna fria na fé. A fé se esfria, não é de repente, sabe, a gente perde as coisas assim. Essa mulher, ela tinha perdido algo, sabe, ela tinha perdido algo. E olha só uma coisa interessante aqui, Jesus está dizendo que se a gente não cuidar das pequenas perdas, a gente pode ter grandes perdas. Você já pensou que a moeda é algo fácil de se perder? É que as moedas estão acabando aqui no Brasil. Porque até R$1, a moeda maior que a gente tem, não vale nada. Se você dá R$1 para o flanelinha que cuida do seu carro, você está muito atrasado. Ele vai xingar você. Outro dia eu vi o cara dando moedinha para o cara, né? Eu falei, meu Deus, coitado do cara. Aí eu ia dar R$5, dei 10, que eu dei para o outro também. Falei, vou dar para o outro, porque coitado do cara, moeda, ele vai fazer o que com isso? Não dá nem para comprar um pão, uma moeda de R$1, não dá para comprar um pão mais, sim ou não? Mas a grande verdade é que uma moeda, preste atenção nisso, ela é fácil de se perder, mas ela é difícil de se encontrar. O Davi está nessa fase agora que ele descobriu a diferença do pagamento em dinheiro e do pagamento em cartão. E ele viu um dia que eu paguei a padaria em dinheiro e eu recebi muito troco e ele ficou com as moedas. E agora ele vai na padaria comigo ou no supermercado e ele fica assim, papai, paga em dinheiro. Não porque ele quer que eu seja um homem antigo, mas é porque ele quer o troco para ele. Ele já entendeu que quando eu pago de dinheiro, sobra alguma coisa para ele. E ele vai juntando aquelas moedas de R$1, 25, 50, que para ele não tem muita diferença. Mas ele vai juntando aquelas moedas, e outro dia ele perdeu as moedas na nossa casa. Ele perdeu as moedas, e eu falei, meu Deus, como eu vou achar essas moedas? Eu tentei procurar em tudo quanto é lugar, procurei no escritório, procurei, como que eu achava? Ele vira para mim e fala, papai, eu posso dizer uma coisa, com certeza ela está ali. E ele aponta para aquele monte de sacos de brinquedos. Eu falei, filho, com certeza ela está ali, e a mesma certeza que você tem que ela está ali, você pode ter certeza que eu não vou procurar. E sabe de uma coisa, a moeda é assim, ela é fácil de se perder, mas difícil de se achar, sim ou não? Essa mulher tinha perdido uma moeda, essa mulher tinha perdido algo dentro de casa, essa mulher, ela tinha perdido algo que para ela era muito importante, e talvez essa mensagem seria nesse sentido para o nosso coração, sabe, porque muitos pais só descobrem que perderam algo depois que isso se manifesta. Essa mulher só entendeu que perdeu algo quando ela contou e viu que não tinha um. O pastor só conseguiu entender que perdeu uma ovelha quando ele conta 100 e só tinha 99. O pastor só entendeu isso. Sabe, às vezes as esposas, os maridos descobrem problemas importantes no casamento só depois que eles já estão explodidos, estourados. E é interessante que a postura de quem perde e deseja reencontrar é sempre ativa, ela é sempre para frente, ela é sempre receptiva aos conselhos. Sabe o que eu quero dizer? Se algo foi perdido dentro da sua casa, se algo foi perdido dentro da sua própria vida, se algo
algo foi perdido dentro de você mesmo, eu quero dizer para você não só que há uma grande esperança de você encontrar em Jesus, mas eu quero dizer para você também que a sua postura vai determinar muito desse encontro com o que foi perdido, desse reencontro talvez com o filho perdido, com a ovelha perdida, com a dracma perdida, com aquilo que pode ter sido perdido dentro da sua própria vida ou da sua própria casa. Olha só, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não vai ter uma postura, não vai acender uma candeia, não vai varrer a casa, não vai procurar? Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Deus está te capacitando a ter uma postura firme nele, para encontrar eventualidades que foram perdidas, para encontrar eventuais valores que foram perdidos, para encontrar o caminho que talvez foi perdido, para encontrar talvez a paz que foi perdida, para encontrar talvez a prosperidade que foi perdida, para encontrar talvez o ânimo que foi perdido, para encontrar talvez o vigor que foi perdido, para encontrar, quem sabe, a compaixão pelos perdidos que foi perdida, para encontrar, quem sabe, o amor por Jesus que hoje está frio, para encontrar, quem sabe, o próprio futuro que talvez foi perdido hoje. Amém? Agora, como encontrarmos ou reencontrarmos o que foi perdido? Eu quero responder para você essa pergunta. Como eu vou encontrar o que foi perdido? Primeira coisa, deixa o versículo 8 para mim, por gentileza, irmãos, obrigado. Primeira coisa, ela percebe que está perdido, e ela resolve então acender o que ela acendeu? Acendeu a lâmpada, a candeia. Ela acende a lâmpada. Sabe, o primeiro passo que alguém precisa para não perder e para encontrar o que perdeu, é manter a candeia acesa, manter a lâmpada acesa. Se Jesus está dizendo que foi assim, é porque tem uma mensagem. Como é que eu vou procurar algo perdido sem luz? Como é que eu procuro algo perdido sem a luz sobre o que está perdido? Sobre aquilo que está escuro? Sabe, não tem como procurar nada no escuro. Como assim, pastor? Na prática, eu preciso acender a luz para encontrar o que foi perdido. E eu quero te dizer o que é a luz. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 diz assim: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sabe, talvez algo está perdido na sua vida, ou na sua casa, ou talvez até dentro do seu círculo de influência, talvez na sua empresa, algo está perdido, está estranho, porque está faltando a luz da palavra. Quando a luz da palavra vem, o que está perdido volta à tona. A luz da palavra mostra para a gente aquilo que estava perdido e a gente esqueceu. A luz da palavra traz de volta aquilo que precisava estar nas suas mãos. Quantos estão entendendo? Sabe, talvez você precisa também de colocar o que foi perdido sobre a luz de conselhos, a luz de conselheiros. Sabe, uma boa conversa com a sua esposa, uma boa conversa com seu marido. Eu não estou dizendo uma pequena e rápida conversa, eu estou dizendo uma boa conversa. Uma boa conversa com seus filhos. Eu me lembro uma vez, várias vezes, mas uma vez que o meu pai insistiu muito para eu fazer uma caminhada com ele na Bernardo Vasconcelos aqui. E eu era jovem, talvez adolescente para jovem. E eu acho que eu estava dando um pouco de trabalho, mesmo sem perceber. E ele falou: filho, eu quero que você faça essa caminhada comigo. Eu: não quero, pai, vou ficar aqui, não sei o quê. Não, filho, hoje eu quero que você vá comigo. Põe uma bermuda, vamos lá, tal. E meu pai era assim, uma pessoa assim incrível, tão tranquilo na vida que ele não tinha vergonha de nada. Ele caminhava em qualquer lugar, se tivesse calor, ele tirava a camisa e ficava com ela assim. Né? E aqui em BH não é comum, no Rio de Janeiro todo mundo caminha sem camisa. Em BH não é tão comum isso, mas ele caminhava na Bernardo Vasconcelos sem camisa, cumprimentando os irmãos, paz, tá. Era muito legal. Mas sabe de uma coisa, eu falei: pai, eu vou com você então. Eu fui, e eu me lembro que foram 1h10, 1h15 só de uma boa conversa. De uma conversa onde ele estava sendo usado por Deus para trazer luz aos meus pensamentos que estavam em trevas, para trazer luz aos meus enganos. Sabe, você precisa de uma pessoa, você precisa de um marido, você precisa de uma esposa, que de vez em quando você coloca o seu coração sobre a luz do que ela quer falar, sobre a luz do como ela pensa, porque às vezes os enganos são trevas que só uma pessoa que tem a luz para trazer realidade para o seu coração. A humildade para se reconhecer o que perdeu também precisa de luz. Humildade para reconhecer que precisa de ajuda.
Sabe, muitas vezes é assim que acontece. Olha o que diz em Romanos 12, no versículo 3. Romanos 12, no versículo 3, diz assim: pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conselho equilibrado, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Sabe, Paulo, o apóstolo, ele está falando sobre examinar a nós mesmos. Ele estava falando sobre nós cuidarmos do nosso autoconceito, sobre o conceito de nós mesmos, sobre qual o tamanho de mim para mim mesmo. Sabe, se você tem sido atacado por um complexo de inferioridade, Deus vai trabalhar o seu coração, a sua identidade, para te trazer no nível que você é em Deus. Mas se você está com um complexo de superioridade, eu quero dizer para você que isso também é um problema. Sabe, a luz precisa ser colocada, senão a gente não vai encontrar o que tem de trevas. Sabe, nós precisamos cuidar do testemunho da nossa casa. Acender a candeia é colocar os valores da palavra de Deus, do Evangelho, na nossa casa, na nossa vida. Acender a luz, às vezes é necessário, porque senão nós vamos perder aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, aquilo que já está dentro de nós. E às vezes uma vida, uma casa está perdendo algo, porque os valores da sua vida, os valores da sua casa estão perdendo o Evangelho de Jesus aos poucos. É colocar o que se pode estar perdido sobre a verdade do Evangelho. Vai tocar agora? Amém? Versículo 8. Vamos lá, primeira coisa, diga comigo: não acende uma lâmpada. Amém? Acenda a lâmpada que você vai encontrar o que foi perdido. Segunda coisa que está aqui, vamos lá, olha o que diz aí: varre a casa. Sabe de uma coisa, enquanto a luz nos ajuda a ver, a enxergar, a encontrar o que foi perdido, tem lugares que você só vai encontrar o que foi perdido se estiver limpo. Se tem uma coisa que vai esconder coisas boas, é a sujeira. No meio da igreja de Jesus tem muito diamante, mas que está sujo e a gente não consegue enxergar. No meio da igreja tem diamantes sentados nos bancos. Tem diamantes nas nossas células, nos nossos sofás. Tem diamantes, mas eles estão dentro de um cunho de minério de ferro. Eles são diamantes, mas enquanto a sujeira não for tirada, o brilho não será mostrado. Pastor, por quê? Porque o próprio Deus pensa assim. O próprio Deus, Ele tem cuidado com o seu próprio testemunho. O próprio Deus, Ele não quer que a sua glória seja apagada por uma pessoa suja que quer brilhar. Sabe, essa casa precisava ser varrida. Para encontrar o que foi perdido, tinha que ser varrido. Para encontrar um tesouro, às vezes nós temos que antes separar sujeira, tirar sujeira. A vassoura, ela entra nos buraquinhos, ela vai atrás dos móveis. Ela vai varrendo os cantinhos. A vassoura, ela limpa sujeiras que às vezes ninguém está vendo e ela está de fato escondida. Já aconteceu de alguém estar chegando na sua casa, assim, de forma de última hora, e você dá aquela varridinha só por cima do tapete, assim? Já aconteceu com alguém aqui? Com ninguém, né? Só lá em casa. Só eu que fiz isso mesmo, né? Só eu. Já aconteceu ou não? A vassoura faz isso. Tem lugares que que só a luz, às vezes não vai resolver, porque a luz vai mostrar uma sujeira. E o tesouro, às vezes, está atrás da sujeira. O tesouro, às vezes, está dentro do lugar de sujeira. Sabe, muitas vezes essa dracma perdida estava ali. Então, o que Jesus está dizendo, olha, se você quiser encontrar o tesouro, se você quiser encontrar a parte que falta para você ser completo, se você quiser encontrar mais coisas boas na sua vida, se você quiser desvendar maior potencial na sua casa, você precisa tirar a sujeira.
A sujeira não é só sobre os pecados, mas a sujeira pode ser de contaminações na nossa alma, pode ser um coração amargurado, pode ser uma familiaridade, negativamente falando, que você ainda não enxergou. Familiaridades existem coisas que pela nossa experiência pastoral, nós vamos fazer 15 anos de ministério agora em janeiro, pela nossa experiência pastoral, que ainda não é tão grande como 30 anos, mas também não é tão pequena mais como 30 dias, eu quero dizer para você que as culturas familiares negativas, elas muitas vezes são, assim, um grande inimigo nosso, porque cultura, às vezes vem de séculos, às vezes a gente reproduz um comportamento e não dá importância para a maldição que estamos reproduzindo. E às vezes é nesse momento que nós precisamos tirar essa sujeira, porque o tesouro está por trás desse mau comportamento, o tesouro está logo ali, só falta vencer isso, sabe? Então, é como aquela pessoa que tem talento, tem habilidade, ela tem promessas escondidas, tem presentes de Deus prontos para ela, estão ali dentro dela, mas sabe de uma coisa? Precisa de uma limpeza. Qual é a área da sua vida que precisa de arrependimento? Qual é a área da sua vida que você precisa deixar se colocar sobre a luz, tirar a sujeira que a luz vai mostrar? Qual é a área da sua vida que precisa que você limpe para que o tesouro do céu brilhe? E às vezes a gente está limpo por fora e que bom, às vezes a gente está tão bonitinho por fora e que bom, mas sabe de uma coisa? Tem uma área da nossa vida que precisa passar a vassoura lá. Você já pensou que às vezes o que você perdeu, às vezes algo que você perdeu, está por trás da sujeira que às vezes você está administrando? É muito sério isso. Teve uma época na nossa vida que a gente tinha uma faxineira quinzenal, lá no início do nosso casamento. Hoje a gente tem um pouco mais, ainda não chegamos no ideal, mas a gente tem um pouco mais. E eu me lembro muitas vezes que a gente viveu alguns meses, eu não me lembro se isso foi 6 meses, 1 ano, no início do nosso casamento. Eu me lembro que a Dani estudava à noite, trabalhava de dia, eu trabalhava o dia inteiro, viajava, dava aula à noite, era uma loucura, mas eu me lembro que independente das razões, a gente sempre administrou um pouquinho de sujeira em casa. Então a gente usava um banheiro até que ele ficasse sujo. Eu me lembro uma vez assim, aí ele ficava sujo, a gente falava, fecha ele, lacra e vamos usar o outro, até o dia que ela vier. Sabe esse tipo de coisa? Não que a nossa casa era suja, de jeito nenhum, né? Nunca foi, mas a gente tinha que administrar alguma coisa ali. Sabe, esses dias, eu falei para a mulher, para a moça que nos ajuda lá em casa, para a senhora que nos ajuda lá em casa, ela falou assim, esse quartinho do fundo aqui, está muito bagunçado, na verdade está até muito sujo, nós temos que fazer uma limpeza nesse quartinho, igual outro dia você fez no seu guarda-roupa de roupas, que você doou roupa, você fez isso, temos que fazer aqui. Aí eu virei para ela e falei assim, administra mais uns meses. Sabe de uma coisa, na vida espiritual, às vezes fazemos isso. Nós queremos administrar sujeiras, nós queremos administrar problemas. Meus irmãos, meus amigos aqui nessa manhã, problemas precisam ser resolvidos sob a luz da palavra. Problemas eles precisam ser resolvidos ontem, hoje, nunca amanhã. Problemas não devem ser administrados. Quem administra problemas só vai enfrentar um problema maior logo ali. Sabe, o que está por trás dessa sujeira é um grande tesouro. O que está por trás dessa sujeira que às vezes você fica resistindo é um grande tesouro. O que está por trás às vezes de alguma coisa que parece pequena, mas por ela ser tão enraizada na nossa vida, ela se torna tão resiliente. E eu estou falando de uma coisa contrária, né? Sabe, às vezes é isso que está tirando o poder do tesouro que está dentro da sua vida. Quantas pessoas eu já virei para a Dani e falei, nossa Dani, esse irmão, se ele resolvesse esse problema na vida dele, ele seria uma estrela de Jesus. É uma circunstância, é um egoísmo, é uma avareza, é uma circunstância no casamento, é uma circunstância com o filho, é uma coisa, era uma moeda, essa mulher tinha 10 moedas, 9 estavam nas suas mãos, mas tinha um tesouro perdido que faltava.
Se aquele tesouro não fosse encontrado, ela não seria tão feliz e tão completa como precisava, porque não é sobre dinheiro que Jesus está falando, é sobre algo que foi perdido e que tinha vindo da parte de Deus para ela, dentro da própria casa, dentro da própria vida. Tira a sujeira, que o tesouro está aí. Às vezes é um vitimismo. Às vezes a pessoa quer Jesus e está firme com Jesus, ela está assim, crescendo em Jesus, mas chega uma hora que só falta uma coisa, só falta ela arrancar o mundanismo da sua vida. Tiago 4, versículo 4 diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Gente, outra coisa, presta atenção, varrer a casa também significa exercer certo esforço. Porque só acender a luz, às vezes dá menos trabalho. Mas o problema é quando a gente acende a luz e vê que tem sujeira para tirar. Aí a gente tem que ir lá, pegar a vassoura. Se a gente for bem limpinho, a gente vai pegar também um pano de chão. A gente vai varrer aquilo, e dá trabalho, tem que arrastar o sofá, tem que puxar o cantinho, tem lugares que a vassoura você tem que cavuscar, que fala, você tem que bater a vassoura. Eu quero dizer para você que onde tem sujeira, tem muitas vezes que ter um esforço, existe um trabalho a ser feito. Você percebe que aquele pastor, ele teve que trabalhar, ele foi atrás da ovelha perdida. Se ele quisesse conquistar a parte que faltava, ele precisava trabalhar. Se você quiser conquistar o que foi perdido, talvez Deus está pedindo algum trabalho das suas mãos. Sabe, a sua vida, querido, tem tesouros escondidos, e eles precisam ser revelados. A palavra de Deus diz que a natureza aguarda ansiosamente que os filhos de Deus lhes sejam revelados. Deus, Ele é o maior interessado na revelação do seu potencial. Deus é o maior interessado em transformar potenciais em realidade. Deus não é interessado que você só tenha um potencial, porque o lugar que tem mais potencial não realizado é lá no cemitério. Não, Deus, Ele tem intenção que todo o seu potencial seja transformado em realidade para a glória de Deus. Ele é o maior interessado. Então, primeiro, acenda a candeia. Segundo, varre, retire a sujeira que está escondendo o tesouro da sua vida. Terceiro, olha o que ele diz: varre a casa e procura. Está desanimado? Está aí o texto? Varre a casa e procura. Agora animou, atentamente. Pela fé, vai ter lasanha hoje, gente. Amém? Poucos améns. Você está querendo é o franguinho mesmo, né? Então tá. Pela fé vai ter frango assado. Olha, que povo gosta de frango, hein? Pela fé vai ter picanha. Melhorou, hein? Você sabe, eu já contei essa história, né? Em 2008 a gente foi se casar, eu e a Dani. Meu sogro nos abençoou com uma festa de casamento. Naquela época deu para convidar a igreja inteira, eram 86 membros. Convidamos a igreja inteira. E aí a gente foi se casar em 2008 e foi muito interessante porque ele deu uma festa e eu fui lá negociar com a dona do local. E eu virei para a dona do local, no final da negociação, falei: eu quero mais um último desconto, porque 80% dos convidados são evangélicos. Aí ela olhou para mim assim, falei: me dá mais desconto. Eu tirei toda a bebida da festa, né? Quase toda a bebida. É meu sogro que pagou, mas isso é outra história. Aí eu peguei e falei assim, eu tirei. Aí o que nós vamos fazer? Aí ela olhou para mim e começou a ficar brava. Ela falou assim: agora eu vou aumentar o preço, eu vou tirar o desconto que eu te dei. Eu falei: meu Deus, calma, eu quero mais desconto. Ela: não, eu vou tirar, porque o que crente não bebe, come. Você entendeu, né? Então você é conhecido também por comer mais que a média, viu, crente? Mas vamos lá. Eu não sou dessa turma mais não, eu saí dessa estatística tem 3 meses. E você sabe que o desafio não é sair da estatística, é se manter fora dela. Mas vamos lá.
sabe o que eu quero dizer? Olha só, está dizendo o seguinte: primeiro, acende a luz, que você vai encontrar o que foi perdido. Coloque sua casa, sua vida sobre a palavra de Deus para você ver. Outra coisa, varre a casa, varre a casa, varre a casa, tira a sujeira, porque tem um tesouro aí atrás, amém? Você é um tesouro do Senhor. A sua casa, o seu lar é tesouro do Senhor. É um lugar de valor, é um lugar onde Deus vai fazer grandes coisas. Terceiro, ele diz: aquele que quer encontrar o que foi perdido, ele vai procurar atentamente. Procurar atentamente. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muito cristão que gosta do mover de Deus, eu também gosto. Mas tem muito cristão que só gosta do mover de Deus, mas não gosta de se mover em Deus. E essa igreja mística, no sentido negativo, ela está fragilizada. Porque o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia que é dada com os pés daqueles que estão andando sobre ele. O Evangelho é uma notícia que transforma através dos lábios daqueles que ensinam. O Evangelho é uma vida que muda o coração através daqueles que abraçam. O Evangelho é prática. A fé sem obras é morta. O apóstolo Tiago está dizendo: a fé sem obras é morta. Então nós precisamos sim ser apaixonados pelo mover de Deus, mas nós precisamos ser apaixonados por nos mover em Deus. Não adianta só o mover de Deus sem se mover em Deus. O que Jesus está tentando ensinar aqui, Ele está dizendo: olha, esse daí, ele vai ter que procurar diligentemente, sabe? Ele está dizendo, ele vai ter que se dedicar, sabe? Porque tem tesouros que estão tão dentro de nós, tem tesouros que estão tão escondidos dentro do nosso coração, da nossa casa, dentro daquilo que Deus está formando e nos transformando, que a gente vai precisar construir, que a gente vai precisar fazer um processo de transformação. Eu fui auditor por 13 anos, auditor contábil, e uma vez nós fizemos um inventário de barras de ouro numa mineradora de ouro, e eu participei do processo de produção do ouro, e na minha cabeça, até aquele dia, a pessoa ia para dentro da mina, e quebrava uma pedra e encontrava um ouro, uau! Mas eu descobri que era diferente. Na verdade, o que eles faziam? Eles faziam muitos buracos no fundo daquela região, ali, no caso era ali na região de Santa Bárbara, Barão de Cocais. Eles faziam muitos buracos lá no fundo, 400 metros abaixo do nível da terra, e aí lá dentro eles explodiam dinamites, faziam aqueles buracos, subiam com essa terra que tinha pequenos micros pós de ouro no meio dela, e eles subiam com essa terra toda, com esse minério todo, e aí lá em cima eles faziam um processo de semanas, até que de repente esse ouro era colocado numa espécie de uma panela de pressão. Ele ainda estava grudado em minério de ferro e outros minérios, e ele era colocado numa espécie de uma mega panela de pressão, para acelerar o seu processo, e sob pressão, esse pó de ouro ia se tornando pedaços de ouro, e eles colocavam um processo de mercúrio e algumas outras coisas, processo químico, que fazia o minério descer e o ouro subir, e aí em cima daquela panela os pós de ouros começavam a se conectar, e aí depois de muitos dias se tinha uma pedra de ouro que ia ser derretida e transformaria então em barras de ouro. E para cada 4 barras de ouro que saíam dessa mineradora, eram 2 carros fortes, com 6 homens em cada um, altamente armados. Sabe o que eu quero dizer para você? O tesouro que tem dentro da sua vida, o tesouro da sua casa, o potencial que Deus quer transformar em realidade, sabe, a sua vida sendo usada por Deus, a sua vida brilhando para Jesus, tudo isso é parte de um processo, onde nós temos que ter intencionalidade, onde não vai acontecer de repente, sabe, a coisa mais importante para você ter uma casa saudável, talvez seja essa, intencionalidade, sabe, é postura, é firmeza, é estabelecer processos, é resiliência nos dias difíceis, é persistência nos dias maus, sabe, meus irmãos, Deus, Ele não dá nada para quem não é fiel e para quem não valoriza o que tem. Por isso que Jesus está dizendo, aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. Então é um processo de Deus, Ele começa pequeno, Ele começa nas coisas do dia a dia, sabe, nós não temos grandes resultados sem aprender a cuidar diligentemente das pequenas e diárias coisas, e esse é o nosso desafio.
Isso é um desafio para mim. Isso é um desafio para cada um de nós. É um desafio para todos nós, porque as grandes coisas, os grandes resultados, muitas vezes, eles são realmente um fruto daquelas pequenas coisas que foram insistidas diariamente, que foram feitas diariamente, são os sistemas de rotina da nossa vida, são as rotinas. Eu tenho mudado minha forma de me alimentar. As coxinhas estão agora se tornando cada vez mais raras na minha vida. Isso tem sido muito difícil para mim. Eu estou falando aqui abertamente, uma coisa que para muitos aqui é uma coisa boba, eu sei. Mas para mim era uma fortaleza. Uma fortaleza. A minha mente era obesa. E eu estou mudando minha forma de alimentar, de fazer as coisas. Mas não foi fácil e não está fácil. E aí eu fui no médico outro dia, fazer um check-up, tinha tanto tempo que eu não ia, falei, faz tudo aí e tal, pá. Aí ela falou assim, deixa eu te falar, ela falou assim, a médica, não era crente, falou assim, o processo de transformação dessa área na sua vida aí é de 1 a 2 anos. Eu falei, meu Deus, eu estou no 3º mês. Porque ela falou assim, você tem um processo bioquímico e da mente. É assim também, Jesus está dizendo aqui, olha, você precisa ter postura, você precisa entrar no processo, ter persistência pelo seu casamento, ter persistência na criação dos seus filhos, ter persistência. O filho, gente, quando a gente não deve ficar dando não para o filho todo dia, mas filho quando recebe um não, ele às vezes não vai aceitar o não. Ah, não papai, não, doce não, tá bom papai, tranquilo, obrigado. Televisão não, tá bom papai, valeu hein, então vou brincar. Se fosse assim era fácil. Eu estou aprendendo isso na pele. Não é assim. E às vezes é assim que nós temos que entender sobre nós mesmos. Olha o que diz em Isaías 44, olha como é importante sua inclinação. Olha como isso é um processo de intencionalidade. Olha o que diz, Isaías 44:3. Eu gosto muito desse texto porque ele fala assim, ó, eu derramarei água sobre toda a terra, não é seca. Eu derramarei água sobre toda a terra. Sobre toda a terra, o que está escrito aí, gente? Sedenta. Não é a terra seca. Tem muita terra seca que não tem água e não vai ter, porque ela não tem sede. Muito doido isso. Ele fala, eu derramarei água sobre toda a terra. Sobre toda a terra sedenta. Nós temos que ter sede do Espírito Santo. É porque aí está diferente, né? Ah, entendi, desculpa. Olha, e aí fala terra seca. É herege, essa versão é herege. Eu estou brincando. Mas é que a minha versão diz assim, ó. Eu derramarei água sobre toda a terra sedenta, e também torrentes nas terras secas. Fala isso. Derramarei o meu espírito sobre a minha prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Mas veja, eu creio que Deus, Ele derrama sobre os sedentos. Ele derrama sobre os sedentos. Ele tá respondendo a nossa sede mais do que a nossa necessidade. Ele está respondendo às pessoas que inclinam o coração. Ele está respondendo àquele que quer, àquele que deseja, àquele que pede. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Sabe o que eu estou dizendo? Que muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida, tesouros que estão para ser desvendados, dracmas que talvez foram perdidos e vão voltar, depende da nossa insistência em pedir, em clamar. Você percebe na palavra de Deus tantos exemplos sobre isso. Olha o que Deus disse em Mateus 7, versículo 6, é tão interessante, olha só. Mateus 7, versículo 6, Jesus está dizendo assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Está vendo? Você não pode pegar as pérolas e ficar dando, vou atirar aqui, porque os porcos pegam e não faz nada com aquilo. Jesus está dizendo, não é assim. Ao contrário, eles vão pisar, eles vão se voltar até contra vocês, não adianta. Agora ele fala assim, peçam e lhes será, continua o texto para mim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque é o que pede que recebe, é o que busca que encontra, e é o que bate que tem a porta aberta.
Sabe de uma coisa? Eu queria assim, já passar para o último ponto, mas eu quero só dar um destaque nesse ponto. Sabe de uma coisa? Eu creio que muitos tesouros estão para ser desvendados a partir da nossa perseverança, nesse sentido. Na verdade não é perseverança, a partir dos nossos sistemas de rotinas com coisas pequenas, a partir de ficarmos tentando assim desse jeito. Amém? Procure diligentemente. E por último, você estava gostando da série Heróis e Vilões, né? Mais de 1 hora, mas vamos lá, vamos voltar ao normal. Olha o que diz aí. Até, acende a lâmpada, varre a casa, até, procura atentamente, até encontrar. Eu não queria que esse ponto se confundisse com o terceiro, mas ela não desistiu. Até encontrar é até que aconteça a promessa. É que até que eu retorne o meu filho na linha. É até que meu casamento seja saudável. É até que a palavra de Deus esteja enraizada na minha vida, que eu não tenha que fazer tanta força assim para obedecê-la. É até que eu veja a prosperidade na minha casa, na vida dos meus filhos. É até que aquela promessa de Deus, da minha casa, do meu carro, da faculdade, se cumpra. É até que. Tiago 1, versículo 3 diz assim: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Olha que interessante, Lucas no capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15 diz assim: as sementes que caíram em terra boa são os que, com o coração bom, lembra? Eram 4 sementes. Agora Jesus está explicando aqui, caiu em terra boa. Olha só, a semente que caiu em terra boa, ela frutificou 30, 60 e a 100 por 1, certo? Tudo bem? Agora, qual é a característica dessa semente, além das demais que estão aqui? Mas eu quero dar um destaque em uma característica dessa semente. Olha o que está escrito aí, ó. As que caíram em terra boa são as que com um coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. É até que ela ocorra. Uma das características da nossa casa, e isso daí parece que veio de Deus, a Dani já veio com isso da casa dela também, uma coisa maravilhosa, é porque a gente é chato, a gente é insistente, gente. Eu e a Dani, se a gente sabe que o negócio é de Deus, nós vamos até no Japão para fazer acontecer. Não tem problema nenhum. Se a gente sabe que é uma dracma, se a gente sabe que ela está nas mãos do inimigo, mas deveria estar na nossa, se a gente sabe que não tem problema, nós vamos enfrentar, se precisar, até o próprio Lúcifer para acontecer. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso é um negócio que está em nós, e só cresce. A gente nunca para e fala assim, se não tem jeito. Não, a gente pergunta assim, se não tem jeito aqui, tem jeito ali? Se não tem isso, esse recurso aqui tem aonde? Sabe por quê? O mundo tem que ser pequeno para nós. O mundo não é o sistema. Sim ou não? Qual é o tamanho do seu mundo? Qual é o tamanho das soluções no seu mundo? Qual é o tamanho da visão no seu mundo? O cara compra um carro zero, você fala que ele é rico, seu mundo é pequeno demais. Você não conhece o Elon Musk? Por isso você acha que ele é rico. A sua mente ainda é pequena. Eu estou dizendo isso porque nós só vamos encontrar certos tesouros se a gente for em todos os limites para encontrá-lo.
Sabe, tem uma promessa de Deus na sua vida. O que você precisa para encontrar? Se a parte é sua, Deus está dizendo, essa mulher não parou, porque ela sabia que o tesouro era certo, ela sabia que o seu filho seria salvo, ela sabia que a sua família seria salva, ela sabia que o seu casamento tinha solução em Jesus, ela sabia que a sua esposa mudaria o seu caráter, ela sabia que o seu marido mudaria o seu coração, ela sabia que tudo podia acontecer se ela fosse até o final, se ela perseverasse. A palavra de Deus está dizendo, olha, aquele que persevera, ele vai ter essa ação completa, ele vai ter o resultado que precisa dar. Sabe, muitas pessoas não encontram o tesouro porque param de tentar achá-lo. Não deu certo aqui, levanta a cabeça que vai dar certo ali. Deus vai fazer algo incrível. Nós chegamos com o menino, agora a casa está cheia, Jesus está pregando, Jesus nem olha para a gente. Nós temos aqui um deficiente físico acamado. Ei gente, deixa a gente entrar. Ninguém nem olhava, mas eles disseram, nós vamos até encontrá-lo. Olha para o telhado, olha para o céu, olha para a escada, vamos no fundo da casa, achei um lugar que a gente pode subir. Sobe no telhado, pega uma corda, chama mais gente, vamos, não dá para subir essa maca só nós 4, vamos, chama mais 3, agora a maca subiu, e agora nós estamos andando no telhado com o deficiente, devagar, que uma pisada falsa a gente cai, vamos. E agora é só abrir o telhado que Jesus está ali. E eles abrem o telhado e agora descem a maca. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e a Bíblia diz que Jesus disse assim, a Bíblia diz que foi assim, ó, Jesus, vendo a fé que eles tinham, o paralítico foi curado. Amém? Vendo a fé que eles tinham. Nós estamos diante do mar vermelho, não tem jeito, Jesus, Moisés está dizendo, calma, Jesus não, Deus, né? Deus, Moisés está dizendo, calma, gente, tem jeito, continua andando. Moisés, faltam 300 metros, Moisés, e os faraós estão atrás, continua andando, a palavra de Deus é que nós vamos passar o mar vermelho, continua andando, para Moisés, nós vamos entrar com esse povo na água, como? Continua andando, 10 metros antes do mar, Deus pega Moisés e fala assim, pode estender o seu cajado. Quando ele estende o cajado, as águas do mar vermelho se abrem. E o povo passa em terra seca. Se Moisés tivesse parado quando viu o exército de Faraó, nada tinha acontecido. Tem muitas pessoas que param quando vê as dificuldades para encontrar o tesouro. Deus tem tesouros para a sua vida, meu irmão. Desculpa eu ser bem sincero nesse ponto com você. Todos eu fui, mas esse eu fui mais profundo. Desculpa, mas sabe qual é o problema? É que o mundo, ele tem que ser maior do que o mundo na sua mente. Na mente do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Ele coloca a terra na palma das suas mãos. Como que é o mundo no seu mundo? Qual é o tamanho do mundo no seu mundo? Qual é o tamanho de uma dracma perdida? Qual é o tamanho? Eu estava diante de uma circunstância, há uns anos atrás, sobre esse local, eu estava diante de uma circunstância, a gente não tinha nem 10% do valor para comprar o local, e eu sabia, tinha uma palavra de Deus, que Deus ia nos dar o local, não íamos pagar aluguel mais, Deus ia nos dar o local, e eu abracei essa palavra, e aí uma pessoa me falou assim, mas como? Eu respondi para ela assim, como que você vai comprar? Eu falei, não sei, mas eu vou comprar. E a pessoa falou, você acha que a igreja juntando 10, 20 mil por mês vai comprar um lugar de milhões? Eu falei, eu acho. E nós continuamos, passinho. De repente veio uma turbina e fez... Aí eu falei, o que está acontecendo? De repente a gente voou, igual um Airbus, um Boeing, e hoje nós estamos aqui. Não desista dos tesouros que Deus tem para a sua casa. Não desista dos tesouros que Deus tem para a sua vida. Não desista do teu chamado. Não desista das coisas que Deus prometeu te dar. Não desista dos talentos que estão para ser aflorados e ainda não foram. Não desista de Deus fazer algo poderoso na sua empresa, nos seus negócios. Se esse negócio é de Deus, você já percebeu que você está... Vai dar certo, vai virar.
Agora, se não é, calma, sabe o que vai acontecer? Em breve, Deus vai te dar um plano A. Você acha que esse é o A, mas era o B. Agora Deus vai te dar o plano A. Esse era só um lugar de treinamento para o seu lugar de verdade. Está entendendo? Amém? Sabe, vai até o fim, vai até o fim. Às vezes parece estar tão difícil encontrar o que foi perdido. Às vezes parece estar tão difícil achar aquilo que a gente sabe que é nosso. Mas em nome de Jesus, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós teremos a dracma perdida de volta em nome de Jesus. Amém? O que foi perdido que você precisa reencontrar? O que foi esquecido que talvez você precisa lembrar? O que foi apagado que talvez você precisa reescrever na sua história? Eu quero dizer que o Senhor é com você, amém? Deus é com você. Fique de pé no seu lugar.